Olá, seja muito bem-vindo a um Edcast muito especial hoje, porque a gente vai falar sobre imagem, vai falar sobre fotografia, vai falar sobre fotografia feminina, mas no sentido de empoderar a mulher. A gente vai falar com uma especialista nisso. Daqui a pouquinho você vai saber quem é. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer fazer o seu podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para você postar nas suas redes sociais. Você não vai ter trabalho nenhum, só vai ter trabalho de ter a sua ideia. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para roupas muito legais da Ripple. Use ripple.com.br. É uma marca de roupas aqui do Espírito Santo, que tem camisetas, bermudas, tem roupa feminina, tem os bonés. Agora, roupas muito legais, com preço excelente, ótima qualidade. E se você entrar no site da Ripple lá, fizer suas compras, colocar no carrinho na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e aí você tem 20% de desconto. As roupas já são num preço muito bom. Você ainda vai ter mais 20% de desconto. Não perde tempo, corre lá, aproveita o cupom para você ter o desconto. Peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para a gente crescer cada vez mais e trazer conteúdos de qualidade para você. Então se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, curte os vídeos, curte esse vídeo, compartilha, espalha por aí o Edcast para a gente crescer cada vez mais. A gente também está nas plataformas de streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, a gente está em todas as plataformas. Então, vai fazer uma atividade física aí, caminhar, dar uma caminhada, pode colocar o Edcast lá e ir ouvindo as entrevistas, sua caminhada, sua atividade física vai ficar muito melhor. Pode procurar a gente que a gente está lá. E também a gente está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Todos os lugares a gente está, então não tem motivo para você não assistir o Edcast. E agora a gente conversa com a fotógrafa, especialista em fotos de mulheres, Dani De Lucas. Tudo bom, Dani? Tudo ótimo. Tá tranquila, calma, belezinha? Como é que surgiu essa coisa da fotografia na sua vida, Dani? Olha, no começo foi como uma oportunidade de negócio mesmo. A fotografia de uma forma geral, assim, Sim. não a fotografia de mulheres. Sim, exatamente. Foi uma oportunidade uma oportunidade de negócio, uma oportunidade para ganhar uma grana, como é que foi? Edu, eu comecei muito nova, eu comecei com 16 anos e na época eu queria muito começar a trabalhar, ser independente. Então eu espalhei um monte de currículo, shopping, tudo. Para fazer o quê? Para ser vendedora? Sim, com 16 eu não tinha muita experiência, estava estudando, então era para ter experiência em alguma coisa. Sei. E uma das primeiras oportunidades que surgiram foi trabalhar com fotografia naqueles estúdios de shopping, que fica o dia inteiro fazendo fotos de várias pessoas. Sei. E eu trabalhei alguns anos assim, isso querendo ou não trabalha muito o nosso olhar, né, de ângulo, de luz. Vai treinando, né? Isso. Todo dia você vendo aquilo, você vai treinando, né? Eu lembro que uma vez eu contei, deram 17 ensaios em um dia. Então, é ritmo, assim, uma produção industrial praticamente, né? Sim. As pessoas falam, nossa, como você faz isso? É a máquina, eu ouço bastante isso, sabe? E antes eu até respondia, falava, então faz aqui. Mas hoje em dia eu entendo que a pessoa, na cabeça dela, está me elogiando, né? Então, eu absorvo, agradeço, mas eu passei por muitos processos para conseguir entregar um resultado que as pessoas se sentissem bem ao ver, sabe? Saltasse aos olhos, Sim. né? Mas aí você trabalhando lá no shopping, fazendo um ensaio atrás do outro. Sim. Você já tinha familiaridade com fotografia? Como é que foi que surgiu essa oportunidade na sua vida? Edu, eu entreguei os currículos e estava próximo de uma das empresas. Pode falar o nome? Pode, à vontade. Estava próximo da Datafoto fazer um treinamento. E aí eles fizeram assim mais de 300 entrevistas para 6 meninas, né, fazerem um treinamento. E aí eu participei desse treinamento. Eu ainda não tinha levado a documentação. Acho que eles não se atentaram muito ao currículo. E porque tinha que ser de maior. Entendi. E aí E você tinha 16. Aí eu fiz o treinamento, entrei no trabalho. Até já comecei a fazer fotos mais sensuais na época, né, que estúdio tem muito disso, foto distante, família, sensual. Então
eu fui inserida, né, na fotografia dessa forma, que eu acredito muito em propósitos, porque tinha vários caminhos que poderiam ter sido diferentes. E com 16 anos mesmo eu percebi que eu poderia crescer. Eu fiz um planejamento na minha cabeça de tudo que eu queria até os 30 anos. Legal. Mas assim, você já tinha contato com fotografia, com máquina fotográfica antes de... Você só distribuiu o currículo para uma oportunidade que surgisse em qualquer lugar? Sim, exatamente. Isso, e calhou de surgir numa empresa de fotografia? Sim. A primeira foi o McDonald's. O primeiro trabalho que eu tive de carteira assinada foi no McDonald's. Você chegou a trabalhar no McDonald's? Sim, acho uns 4, 6 meses, alguma coisa assim. Fazendo sanduíche? Sim, limpando o rodapé. O sanduíche é de outro nível, eu não cheguei nesse, não. Indo embora com cheiro de gordura. Sim, sim. Cabelo impregnado. Sim. E eu deixava meu salário lá, porque eu comia... Você comia tudo? As tortinhas doces. Legal. Mas era a sensação que eu achava importante na época de estar conhecendo o mundo, crescendo. Ganhando sua grana, né? Faz parte. Mas assim, você nunca tinha tido contato com câmera fotográfica, com foto de uma forma mais... Assim, nunca teve uma inclinação para isso? Falar, pô, essa foto ficou legal, antes de ter contato com esse mundo de fotografia? Não. Nunca tinha tido. Não. Aí teve nessa empresa, né? Datafoto. Datafoto, isso. Datafoto. E aí, como é que foi? Aí começou a fazer os ensaios, o pessoal começou a gostar? Sim. E aí alguns outros estúdios me chamaram para ser gerente. E aí depois como eu te falei, com 16, eu fiz esse projeto. Olha, primeiro eu preciso ser gerente do estúdio, depois eu quero ter uma sociedade, depois eu quero ter o meu. E aí eu quero fazer faculdade, porque para bancar a faculdade eu precisaria de uma estrutura. Depois eu quero... Aí as coisas materiais, né? Carro, apartamento. Mas aí a faculdade você já pensou em fazer na área de fotografia mesmo? Eu fiz fotografia na UVV e passei em artes na UFES, mas eu passei bem no semestre das eleições e estava um clima muito pesado e aí eu não dei seguimento. E como a formação em si eu já tinha... Da prática, né? Da fotografia, porque na UVV... da fotografia na UVV. Na UVV, eu estudei fotografia mesmo, que era o meu interesse principal, né? Sim. E aí, lá na UVV, eu tive uma estrutura muito técnica, né, de fotografia, muito artística também. Só que estudar na UFES era um sonho meu e da minha família. E meu pai sempre perguntava, Dani, e a UFES, você não vai tentar não? Por que você não tenta? E eu nem tentava porque achava que estudei em escola pública a vida inteira, fiz supletivo os 2 últimos anos do ensino médio. Então, assim, não vou nem tentar. E aí, por hobby mesmo, depois que eu já tinha conquistado todo esse processo que eu te falei, já tinha feito o VV, já estava com o meu estúdio lá na Reta da Penha. Aí eu falei, vou tentar. E aí passei, como lá na UFES não tem fotografia, eu comecei artes, só que a galera da artes é bem esquerda, né? E eu me senti um pouquinho oprimida, assim. É mesmo? Mas em que sentido, assim? Por quê? Pensamentos divergentes ou é difícil entrar nesse grupo mesmo, fazer parte? É um grupo muito fechado? Olha, como eu já tinha muita expressão, porque isso foi recente, eu até postei foto pintada na rua. Que legal. Fui pegar dinheirinho no sinal. O trote, eu estava do lado do meu prédio, porque é perto, né? Do lado do meu estúdio, assim, falei, nada. Aí, pensando, gente, como eu quero estar onde eu tô, sabe? E foi super divertido. A galera é divertida, me acolheu bem, porque, querendo ou não, eu já tinha um pouco de experiência, né? Eu não falei muito, mas eu já tinha alguma experiência no que eles estavam ali se propondo a fazer. Só que, desde o professor aos alunos, eles eram... eu não sei se pode falar tão abertamente. Você pode falar do jeito que você quiser, sobre o que você quiser. Eles eram opressores no sentido de que o mundo deveria ser esquerdista. Como eles acham que tem que ser. E na época eu era bastante feminista, porque a arte faz muito isso, né? Mesmo a UVV, que é uma escola um pouco mais centrada,
ela ainda assim, qualquer arte, ela te convida a provocar, né? É seu verdade, papel é esse, é verdade. como artista. E, quer dizer, era o que eu entendia na época. E teoricamente, o artista não tem limites, né? Não. Não tem E quanto limite, mais assim. ele causar, transgride, melhor. Exatamente. Então, assim, é uma fonte que a maioria dos artistas bebem. E, inclusive, eu lembro da aula de uma professora na UVV que ela parecia que ela surtou, assim, falando do quanto é perigoso você beber de fontes alucinógenas para criar, né? E eu não entendi nada, assim, eu não entendi nada. Mas hoje eu entendo. Porque ela dava aula de História da Arte. E aí ela falava de como os pintores, né, que são conhecidos até hoje, como eles buscavam inspiração, especialmente os surrealistas, né, mais esse período. E eles bebiam muito, aquela bebida verde que dá alucinação. Absinto. Muito absinto, ficavam dias e dias e dias sem dormir. Eles faziam tudo de libertinagem possível. O processo de criação era bem diferente. Sim. A gente vê, por exemplo, no princípio do século XIX, no princípio do século XX, na verdade, muitos pensadores usando cocaína, Sim. mas assim, abertamente, porque não tinha maconha, cocaína, Sim. porque não tinha LSD, Sim. porque você não tinha a disseminação em larga escala, não tinha virado uma epidemia. E Sim. o efeito imediato, não tinha estudo suficiente, o efeito imediato era o cara... ficar super criativo. Super criativo, super centrado e tal. Eu li o livro do Eric Clapton, por exemplo, e aí no final do livro, ele fala assim, perguntam para ele, ele fala, né? As pessoas sempre me perguntaram, poxa, as maiores obras que você já fez, que são obras imortais do rock, assim, o cara Sim. tem músicas espetaculares. Ele, de certa forma, ele é um dos maiores criadores do rock mundial, assim. E aí perguntaram, não, você fez tudo sob efeito de droga, então quer Sim. dizer que a droga, você atribui a droga, essas obras todas? Aí ele falou, apesar de eu estar sob efeito de drogas em muitas vezes que eu fiz isso, eu sentia que a droga me dava uma concentração que eu não teria. Então a criação foi minha. Agora, a droga me ajudou a me dar concentração. Assim, eu ficava 6 dias acordado, 7 dias tocando, assim, direto. Não tinha necessidade de comer, não tinha necessidade de fazer nada. Mas Sim. ficava 4, 5 dias, trancado um final de semana tocando. Mas aí tem os efeitos colaterais, né? E tem o mal à saúde e tal, né? Eu acredito que tudo que é extremo, né, que leva o seu corpo ao máximo, um amigo falou daquele chá que as pessoas não voltam, de uma flor, trombeta. Trombeta, é isso? Eu não pesquisei a fundo, porque, enfim, mas ele me falou uma vez como funciona. Eu não estou dizendo que é verdade, é um amigo que conhece me falou. Ele falou que essa folha, essa flor, você tem que usar o chá de uma folha só, porque 2 você morre. E o que ela causa em você? Quando você bebe o chá, você experimenta a quase morte. E aí, nessa experimentação, o cérebro, achando que você vai morrer, tão incrível, tão inteligente, tão bondoso que Deus é, ele libera um hormônio, uma substância que faz com que você se sinta muito bem, porque você está partindo. E essa é uma coisa um pouco mais pesada ou mais arriscada, mas tudo isso, ficar dia sem dormir, dia sem comer, está te dando isso. E aí, assim, realmente uma coisa que pode funcionar. E a pergunta que eu me fiz depois de estudar, né, e viver e ver algumas pessoas que bebem de fontes diferentes, será que essa percepção que abre, porque eu não acredito que venha exatamente da pessoa, porque é um processo que ela não teria se não tivesse a substância lá. E a pessoa acha que ela está concentrada. Ela acha. Você vê um artista drogado, concentrado, ele não tá nem ali. Ele acha que está concentrado. O que acontece é abrir a percepção. E aí, você abriu essa percepção. Será que as fontes
que vão te dar essas ideias criativas são realmente boas? Elas são potentes, mas são boas? Assim, é uma discussão ampla e que não tem uma conclusão, eu acho. Assim. Eu acho que tem, sabe por quê? Porque a gente já tem a prova. A gente já sabe como esses artistas morrem. A gente tem. É verdade. Não, assim, o que eu estou te falando é o resultado, sobre os resultados, né? A gente não tem como medir, é difícil a gente medir, assim, chegar a essa conclusão, né? Mas, assim, artistas bebem de várias fontes e algumas fontes parecem abrir muito mais a percepção e parecem potencializar a característica do artista, o talento do artista, né? Eles se sentem assim. Eu acho que isso acontece. Mas aí você teve essa experiência, passou por essa experiência, viu isso acontecer quando você estava fazendo, e aí isso te impressionou um pouco, principalmente na UFES, quando você foi para a UFES? Sim. Me decepcionou, porque eu como estudante de escola pública a vida inteira, a UFES era o máximo, um né? sonho, realmente. E, caraca, eu passei de primeira. Eu estava... Depois de fazer escola pública, supletivo, e anos fora da escola, mas muitos anos, eu passei de primeira. Aquilo foi incrível. Legal. E foi porque eu queria, não foi porque eu precisava. Uhum. Até então, até esse período, a maioria das coisas que eu fiz foi porque eu precisava, na minha cabeça. Uhum. E aquilo ali era uma coisa que era minha vontade, era sabe? E além não era o que você precisava, era uma coisa que você queria. Eu poderia já ter ficado acomodada antes. Entendi. Então, eu já tinha realizado os meus sonhos na época, né, os sonhos que eu tinha até então, da minha família, eu já era exemplo para a maioria das pessoas que me conheciam, então não precisava, e aquilo era para mim, e aí foi bem frustrante. Bem frustrante. Só que a gente pulou uma etapa grande aí, né? Bastante. A gente pulou bastante coisa. Você começou no estúdio de fotografia do shopping, fazendo as sessões lá, naquela linha de produção e tal. E aí, depois disso, como é que foi? Depois eu fui ser gerente de um outro estúdio. Em shopping também? Shopping também. Esse eu não vou falar o nome, porque aconteceu uma situação meio chata. Aí Tudo bem. Nesse outro estúdio que eu fui gerente, tinha, pelo que eu me lembro, pelo que eu entendi, porque na época eu não entendi muito bem, mas tinha um gerente do estúdio e o gerente da loja, que a loja tem muito mais coisas além de fotografar, né? E aí, eu lembro que eu entrei para ser fotógrafa e gerente, eu não lembro se eu já era, ou se era uma promessa, eu não lembro muito bem, que isso tem muito tempo. E aí, eu fui demitida, coisa de semanas, assim, sendo que eu saí do outro, que eu estava confortável. Para ir trabalhar lá. E aí, quando eu fui assinar os papéis e fazer aquele processo burocrático, uma pessoa aleatória do escritório, eu não lembro o nome, e na época eu não entendi, então eu só queria ir para casa, sabe? Me abraçou e falou, não é por sua causa isso, é porque fulana tá com medo. Eu não entendi direito. Mas era alguma coisa interna e de alguma mulher que tinha alguma... Estava se sentindo ameaçada pela sua presença. Sim. E tudo bem. Eu já tinha um professor nessa época, né? De fotografia. E eu falei, olha, o Rafael. Eu falei, Rafa, eu sei fazer todos esses processos. Eu não sei a parte administrativa. Isso eu apanho um pouquinho até hoje. Mas eu sei fazer todos os processos de vender, fotografar, editar, entregar. E o estúdio fazia coisa de, sei lá, 20, 30 mil mais ou menos. Vamos fazer? Eu ainda não entendi o marketing, não entendi o que fazia as pessoas dar valor. Tinha vários processos que eu não tinha entendido ainda, né? E aí a gente teve a ideia, né, de fazer. Eu pulei uma etapa. Vamos voltar, não tem problema não. Depois que eu saí dessa coisa da gerente e tudo mais, eu fui para um outro estúdio que era na rua ali de Laranjeiras, na principal. E acho que é Avenida Laranjeiras, não é? Avenida Central. Avenida Central e Laranjeiras, é isso aí. E aí eu trabalhei lá por alguns anos, uma equipe incrível, assim, mulheres que eu admiro e que eu torço até hoje, pessoas assim que foram assim incríveis, sabe? E aí
E eu já tinha tido aquele sonho meio frustrado da gerência, né? Aham. E aí, no estúdio de Vila Velha, estavam precisando de alguém para cobrir férias. E a fotógrafa de lá, ela era gerente. Então, eu meio que assumi as funções dela. Entendi. E Ela aí, veio para Vila Velha? ela foi tirar férias. Ah, tá. Aí eu ia ficar 30 dias só. Aham. E aí eu ia assumir as funções dela e ela já era gerente. Então eu fiquei um pouco responsável por essa parte, Sim. mas não muito explícito, assim, mas eu gostei, assim, de ter responsabilidade, sabe? Eu gostei de... E assim, na época, eu acho que o estúdio já tinha uns 2 ou 3 anos e ele não estava se mantendo. Ele fazia 2, 3 mil por mês, e sendo que o custo dele para a empresa era muito maior. E eu fui para ficar um mês, eu acho que a gente fez 11 mil no primeiro mês. Caramba! E aí 12, 14, só... E eu não sabia dos números anteriores. Então, para mim, eu só estava fazendo meu trabalho, né? E achava pouco ainda, eu ficava calculando sozinha. Mas, gente, esse aluguel, X pessoas, energia, eu ficava sozinha, assim, gente, eu preciso melhorar, conta, né? Eu preciso melhorar. E com isso, o dono, que eu ainda não conhecia, me chamou para ir na sala dele, eu só conversava com a esposa dele, e me falou que queria que eu gerenciasse estúdios no Brasil todo. Isso eu tinha 19. Caramba! E aí, eu queria viajar. Eu queria Mas aí você viajar. já fazia fotografia? O curso de Não. fotografia? Ainda não? Não. Eu queria viajar, e aí fui primeiro para Brasília, que foi o primeiro estúdio. Aham. Eu já gostava muito de arte, eu já tinha feito teatro na escola. Depois eu fui fazer dança, mas isso eu ainda não tinha feito. Mas eu gosto de arte, né, no geral. Eu gostava de pintar, mas nada profissional. E aí eu fui para Brasília, e chegando lá, eu fiquei no tipo um alojamento, assim, com outros homens mais velhos, e fiquei um pouquinho desconfortável com isso. E no estúdio em si, eu fui apresentada por um gerente de todos os estúdios. E eu ia gerenciar meio que para ser, sabe, modelo e tal, Sei. tentando fazer o que eu já tinha feito no anterior. E aí, quando eu cheguei lá, as mulheres eram bem mais velhas, eu devia ter minha idade, mais ou menos, hoje. Aham. E o gerente falou assim, olha, ela não é... Como é que ele falou? Não está aqui não é salvadora da pátria, alguma coisa assim. Então, eu me senti descredibilizada, sabe? Porque... Diminuída. Isso. Você se sentiu diminuída. Isso. E aí, elas não confiaram em mim como eu sei que poderiam. E lá tinha arte em toda parte, tinha tudo na rua, e tudo era tão interessante que o trabalho, pela primeira vez, passou a não ser mais interessante. E tinha esse clima de o que essa menina está fazendo aqui, sabe? Essa sensação, assim. Tinha a questão de eu estar numa casa com outros homens e eu não estava confortável com isso. E tinha arte no meio da rua. Então, eu liguei pro dono da empresa na época e falei, olha, eu não vou mais voltar, eu não vou mais trabalhar aqui, você não precisa me pagar nada, eu pago minha passagem de volta, que ele tinha pago de ida, né? E se precisar, se tiver algum custo, essa decisão, você me fala. E na época, ele tinha me oferecido R$3.000 fixo, era muito dinheiro na época. E aí eu falei, não quero, eu quero viver aqui um pouquinho. Acho que eu fiquei uma semana ou 2 na casa de uma amiga que eu conheci aqui e mudou para lá. E aí voltei para casa. E aí sim, que eu já tinha conhecido o Rafa, que eu tive essa conversa com ele de montar a sociedade. Para fazer o seu estúdio. De montar a sociedade, e aí nós fizemos. Mas eu tinha conhecido ele no estúdio anterior, né? Por isso que eu fiz a referência a ele. Mas o dono dessa terceira empresa, ele ficou anos me ligando, pedindo para você voltar por causa do resultado que você dava, né? Sim. E eu estava muito focada em fazer o estúdio dar certo. Essa sociedade durou 3 anos. Tinha mais um sócio que estudou com o Rafa também, o Amarildo. E
eu fiquei nessa parte que eu sabia mesmo, né? Aprendi muito sobre administração com eles, um pouco sobre finanças, enfim, aprendi muito. Como administrar o seu negócio, né? Como gerir o seu negócio, né? Exatamente. E eu tinha bastante carisma, assim, eles como homens eram mais sérios, então lá, como era muita fotografia de família, eu entrava com esse carisma, com o contato maior com o cliente e sobre atrair esses clientes também, né? Que é o que eu tinha aprendido que eu tinha criado no estúdio de Vila Velha, que na época não tinha internet, então... Quando você montou o seu negócio próprio, qual era o foco de vocês? Porque você fazia a fotografia em linha de montagem, né? Era uma coisa do shopping, que era, chega lá, faz a foto Sim. e vai embora. E aí, como é que mudou? Depois dessa experiência sua, depois desse impacto que a arte teve para você, como é que você mudou isso? E, obviamente, você colocou arte na sua foto, né? Nas suas fotos. Sim, sim. Até então, Edu, até há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, a fotografia era um negócio. Eu era grata à fotografia por ter realizado os meus sonhos. Eu era empenhada no meu trabalho porque era o que faria meus sonhos se realizarem. Entendi. Mas era um negócio. Ela passou a ser... Era um bom negócio? Sim. Foi um bom negócio? Você Sim. ganhou muita grana com isso? Sim. Ela passou a ser uma representação da minha arte tem uns 2 anos, mais ou menos. Aí você mudou o foco. Tem 2 anos que você mudou o foco. Era um negócio, agora continua sendo o seu ganha-pão. Ok, mas aí você introduziu a arte. Como é que foi introduzir a arte nas suas fotos? O comércio, a gente usa muito de elementos artísticos para chamar atenção. A fotografia comercial, né? Então, a gente usa vários elementos. Por exemplo, eu fiz teatro quando eu era mais nova e voltei a fazer várias vezes na vida porque eu queria entender expressão corporal, expressão facial. Eu queria entender como pegar um casal que está brigando no dia dos ensaios externos, no dia do ensaio externo, e fazer com que eles pareçam apaixonados. E sentir aquele amor na foto. Isso é comercial. Você entende? Tudo bem que o físico também muda, né, o interior. Eu já tive vários depoimentos de casais que falou, Dani, a gente não estava bem, a gente está maravilhoso agora, muito obrigada, foi uma experiência incrível, a gente vai lembrar disso com carinho. Isso é técnica? Isso é técnica. Isso você consegue fazer isso? Consigo fazer isso. Você consegue transformar a imagem, mesmo que a pessoa esteja revoltada, Sim. Você consegue colocar ela fofinha, mimosa? Sim. Você consegue fazer isso com técnica? Sim. E aí, nesse período, eu construí a técnica que muita gente se limita até esse momento, né? Leva um tempo, é um processo, mas muita gente se limita até então. E assim, dentro de fotografia de pessoas, eu fotografava de tudo e eu me dava bem com tudo. Com tudo que você fala é o quê? Casamento, infantil. Aniversário, casamento, fotos infantis, fotos... de casais, fotos de casamento, de aniversário, essas coisas. Por um bom período, acho que até esse momento mais ou menos, eu fotografava só em estúdio, porque é um maquinário específico e limitado. É mais controlado, exatamente. Né? E a primeira vez que eu fotografei um casamento, a cliente, eu fiz um ensaio de estúdio deles, eles usaram como um pré-casamento, né? Eu digo usaram porque geralmente no casamento você contrata um fotógrafo especialista para aquilo. E aí eles foram lá no estúdio de rua e fizeram as fotos e gostaram. E aí pediram para eu fotografar o casamento deles. Eu falei, jamais, não tenho condições. Aí eles, Dani, eu quero que você... Isso foi antes de viajar para Brasília. E de montar o meu mesmo. Aí eles falaram, Dani, eu quero que seja você, a gente amou. Eu falei, gente, mas a luz era um lugar escuro, eu não sabia usar o flash em cima da câmera, né, que a gente usava as tochas. Tem que ser você, tem que ser você. E eles me ofereceram R$1.000. Ai, Edu, é muito engraçado. R$1.000 não paga nem a primeira prestação de uma sessão de fotos suas de casamento. Não. Mas para você era uma fortuna. Na época era. Eu ganhava uns 900 e pouco, então era o meu mês em um dia. E aí você, obviamente, aceitou, né? Eu
Tá, fui pesquisar quanto era a câmera, porque na época a câmera era do estúdio, né? Ah, você não tinha equipamento? Não tinha ainda. E era, acho que 3 mil. Eu lembro que eu dei 3 cheques e eu paguei o primeiro, não fazia a menor ideia de como eu ia pagar os outros. Não fazia a menor ideia. Você lembra? Acho que era uma T3 alguma coisa, T alguma coisa. Eu sempre usei Canon, né? Mas eu não sou muito técnica, não. Quando eu preciso trocar de maquinário ou aprender alguma coisa nova, eu vou nos meus amigos homens, que vocês são mais técnicos em relação a isso. A gente vai falar sobre isso depois, vamos lá. E... O que você tinha perguntado? Eu te perguntei e você aceitou na hora. Aí você foi, comprou a câmera. Comprei a câmera. Deu os 3 cheques. Só pagou o primeiro porque não sabia como é que ia pagar os outros. E aí, como é que foi o casamento? Então, eu achei horrível. Porque eu não sabia usar o flash externo, mas eles amaram. E me indicaram um monte de gente. E aí começou a aparecer um monte de serviço. Aí você trabalhando ainda no estúdio. Isso. Aí fui para... Mas eu não sabia nada, não sabia precificar, enfim. É difícil isso, né? Principalmente no começo é difícil isso. Sim. Botar preço no seu trabalho, em você, né? É difícil pra caramba. Sim, no seu tempo. Mas assim, no começo, eu acredito que quando um profissional coloca preço, ele está colocando preço quando está no começo, igual eu estava, né? Ele está colocando preço na oportunidade de errar no seu casamento. É isso que ele está fazendo. Porque eu errei muito. Graças a Deus, todo mundo só tem mensagens positivas. Seus mas eu sei que eu errei. não comprometeram o trabalho, né? Graças a Deus, não. Mas eu sei que eu errei. Então, assim... Quando você contrata e isso eu não faço, mas não é minha especialidade de casamento, estou falando de coração. Quando você paga um valor justo para um fotógrafo de casamento, é porque ele já se aprimorou, não só a foto em si. Ele tem que te entregar um produto final muito bom, né? Exatamente. Aí você falou que não é a sua praia. Só que você fez 1 milhão de casamentos aí também, né? Como é que foi esse negócio aí? Depois disso é que deslanchou o negócio do casamento? Olha, depois dos estúdios, depois depois que eu fiquei uns 3 anos com essa sociedade, eu recebi um convite para trabalhar de madrugada, fotografando algumas... a Royal, lembra? Que recebia uns artistas. As boates, isso. Tá. O Tali... alguns lugares que recebiam artistas nacionais. E aí eu fotografava para o site Café Del Marco e fotografava para os jornais, para as colunas sociais. De imprensa, isso mesmo, para as colunas. E nesse período eu tinha a sociedade com estúdio, estava montando o meu sozinha lá em Fio Rosa, num ponto comercial dos meus pais, que eu estava reformando. E trabalhava de gerente em outro estúdio. Ou seja, não dormir para quê, né? Eu dormia umas 2, 3 horas por dia. E no carro. Eu dormia no carro emprestado que ficava na garagem das boates. Pra que isso, Dani? Por que isso? Olha, na minha cabeça na época, é porque como eu não tinha um apoio financeiro da família que me ajudasse no tamanho dos meus planos, porque minha família, assim, sempre me ajudou imensamente. Mas nessa época eu tinha comprado uma sala comercial onde eu queria que fosse o meu estúdio, onde eu ia parar de fazer tudo e ia me concentrar lá. E eu queria comprar o imóvel numa localização onde quem mora em Fio Rosa ou na Serra ou no lugar longe e trabalha em Vitória tem eu acho que por um período, essa vontade de morar perto de tudo, de estar perto de tudo. Então, a sala na Reta da Penha ali, naquele prédio bonito, com a vista linda, aquilo para mim era motivação, nessa época bem material ainda. E eu fiquei nesse processo uns 4 anos, mais ou menos 5, e consegui quitar antes de inaugurar. Então, assim, foi muito realizador, foi muito, muito legal para eu entender o que a gente consegue quando se concentra, quando se esforça. Mas foi um preço bem alto, foi um custo muito alto para minha feminilidade, para minha saúde.
para meu relacionamento com as pessoas. Tipo, eu perdi o contato com todos os amigos de infância, com a família por um bom tempo, porque eu estava trabalhando o tempo inteiro. Uhum. Então, é possível, mas hoje, no meu trabalho, eu incentivo as mulheres a se conectar com Deus, com o feminino e não deixar isso se perder nunca. Então, é bom você falar disso, porque você passou os seus perrengues todos aí, as suas experiências, e aí a gente chega nos dias de hoje. Valeu, Bruno. A gente chega nos dias de hoje que você está começando a se tornar uma referência para fotografias femininas. Sim. Mas muito diferente do lugar comum, não são fotografias sensuais, por exemplo. Não. Conta para mim como é que você chegou a isso e como é que você acha que você vai fazer diferença e que você tem feito diferença. A gente estava conversando, aí você falou, aí a gente volta naquele assunto, vocês homens são mais técnicos. Sim. E qual é o seu diferencial? Qual é a sua diferença? Olha, porque você é técnica também, você tem que ser para fazer o trabalho que você faz. E com a experiência toda que você tem, você aprendeu a ser técnica, você observou, você viu, você fez 17 ensaios num dia, não é possível que você não tenha aprendido nada, né, tecnicamente falando, nesse período. 18 né? anos de trabalho. 18 anos de trabalho, assim, é um chãozinho, né? Então, o que é isso? O que é o seu trabalho de hoje? Eu quero que você me conte isso. Eu achei interessante você falar que eu fui técnica por um tempo, porque eu realmente não me via como técnica. Mas agora, pensando pela sua perspectiva, faz sentido. Os propósitos que são diferentes. Por exemplo, quando o homem é técnico, geralmente ele usa um maquinário. Ele usa uma ferramenta. Uhum. Então, ele consegue ser técnico de ter uma foto perfeitamente nítida, de ter a luz correta, a cor, uhum. as curvas, enfim. Ele é técnico nesse sentido. Quando eu usava a técnica, eram para a pessoa olhar para aquela foto. E eu pensava a longo prazo, né? Com 20, 30 anos, 50 anos, a pessoa olhar para aquela foto e ela se sentir bem. E assim, o ensaio fotográfico é um dia marcado numa agenda que está corrida para mim, que está corrida para o casal, ou a gestante, se não for naquele dia, ela vai ganhar. Então, é um dia marcado. Nem sempre aquele dia marcado é o melhor dia da sua vida. Você está bem, você está feliz, você está saudável. Eu já fotografei crianças que acabou de tomar vacina, que arrancou um dente. E eu fazia o ensaio ficar... lindo. Sim. Como se não tivesse... E aí foi muita técnica, mas era um propósito. Porque eu queria que as pessoas olhassem para aquela foto no futuro e se sentissem bem. Uhum. E não, sabe? Eu queria essa emoção. Era nisso que eu me baseava na época. E aí, como eu falei, né, usei elementos da dança, do teatro e do que eu aprendi para montar um personagem que você queria que tivesse bem daqui a 20, 30 anos. Sim. Geralmente quando as pessoas estão se casando é por amor, né? E aí... Pelo menos elas acreditam, eu acho. Às vezes nem acredito, mas tudo bem, vamos em frente. Olha, por exemplo, teve um casal que ela era muito linda. Não estou falando que isso foi acontecer uma vez, né? Foram várias, mas esse eu lembro que ficou bem fixo, assim. Ela era muito linda e ele era muito apaixonado. Ela era para fora e ele era para ela. Sabe? Isso era muito expressivo. Isso é bem comum, assim, mas... Nesse casal era muito expressivo. Então, é você entender naquela dinâmica o que é o amor. Por quê? São moedas diferentes, mas são valores que têm o mesmo peso. Então, se para ela é ela ser sabe? E para ele ela é a coroa dele... Quem sou eu para questionar se isso é amor ou não, entende? O meu trabalho é fazer com que eles olhem e se sintam incríveis hoje e com 50 anos de casado. Então, era nisso que eu me baseava. E com muito trabalho, com técnica, como você falou, mas com propósitos diferentes, eu consegui uma agenda cheia. Eu consegui... depois de insistências de algumas pessoas, eu já tinha agenda cheia, assim,
teve um período que tinha 3 anos de agenda cheia. Que isso? Você 3 tinha 3 anos de agenda? 3 anos. E atendendo quantas vezes por semana? Todo dia? De segunda a sexta? Sim, só que esses 3 anos eram no final de semana. Quando eu comecei a fazer muito casamento. Entendi. E aí eu tinha uma agenda muito cheia, aí dia de semana geralmente é um pouco mais, né? 1 mês, 2, na época. Mas isso assim, foi antes de rede social, então foi quando o trabalho de indicação trazia muito resultado. E aí quando chegou as redes sociais eu levei muito tempo para expor o trabalho de cliente. Eu colocava um pouquinho assim da minha vida pessoal. Para você usar como ferramenta, demorou para você usar a rede social como ferramenta da sua profissão, do seu trabalho. Agora, eu achei muito legal isso que você falou. É aí que você coloca a arte, é aí que você coloca o além técnica, nessa percepção de você, por exemplo, perceber que a mulher é para a determinada mulher é para fora e o cara é mais para ela. É aí que é a diferença? Não. Do resultado do trabalho? Não, porque isso pra mim, na época, era comercial. É porque eu ia ganhar mais dinheiro se eu fizesse isso. Ah, entendi. Hoje é além de tudo isso. Hoje é maior que eu. Hoje eu sou só uma ferramentinha. Entende? Então, porque hoje você é especializado em mulheres, né? Mas, assim, são fotos de executivas, são fotos corporativas, são fotos que mostram a mulher de uma forma diferente. Mostram a mulher capaz, uma mulher dona do nariz, esse tipo de coisa, né? Como é que você chegou a isso e por que o seu trabalho faz tanta diferença? Edu, eu trabalho com três tipos de fases na vida da mulher. E nem todas passam pelas 3, né? E nem todas têm só uma das 3. Às vezes tem que estar um pouco misturado. Mas, falando de maneira mais... Bruno, tá te enchendo o saco aqui, né? Pra você ficar cara Obrigada. chato. É que eu fico inquieta. Falando de maneira mais fácil de entender, vamos colocar... aquela persona da mulher que é extremamente feminina, ela é linda, ela é doce, ela é gentil, ela é amável, ela é caridosa, ela é muito. E todo mundo gosta de estar perto dela, tudo que ela faz com amor, ela faz bem feito. E ela tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, de colocar isso como um negócio. Porque, às vezes, ela já faz um bolo incrível, ela já é sabe, ela já tem um talento. Já tem um talento dela, porque ela está conectada com o interior, ela está conectada com o divino, ela está conectada com ela mesma, com a família, com o marido. Ela tem uma conexão com o feminino forte e, às vezes, falta a energia masculina, que nós temos as duas, né? Falta energia masculina nela para ampliar isso e até para ganhar dinheiro com isso. Então, o ensaio é para ela se ver como uma empreendedora, para essa mulher, né? Para ela se ver como uma mulher de negócios. Porque tudo muda quando você se vê desse jeito. Muda o externo, muda o jeito que as pessoas te veem também, mas isso é o de menos. Quando ela se vê como uma profissional que tem capacidade, que pode servir as pessoas, que todo mundo que está perto dela já sabe que ela faz bem feito, aí quando ela se vê desse jeito, tudo muda, sabe? Aí ela se sente capaz, o mundo começa a ver como uma profissional que não é amiguinha mais, que vai pagar pelo serviço dela, que não vai ficar pedindo consultoria pelo direct, vai entender, não, isso aqui é uma profissional, não vou poder ficar pedindo dicas para essa nutricionista aqui, porque ela é uma nutricionista, entende? Não vou poder ficar enchendo a paciência dela sem pagar o valor justo porque ela investe. Então, existem muitas mulheres assim, e eu amo porque elas vibram, é uma delícia. Tem alguma história que te tenha marcado, assim, tenha chamado a sua atenção? Olha... Que conte essa história que você está me contando. Tem uns depoimentos, tem até lá no meu Instagram, tem a parte de feedbacks no destaques. Tudo bem, mas eu quero saber a sua impressão. Alguma coisa que tenha te marcado, te chamado a atenção, que você viu que o seu trabalho deu resultado e que a pessoa ficou muito satisfeita? Sabe o que é, Edu? É porque eu sou o oposto dessa mulher. Então, eu não me conecto tão fácil. Como é que pode? Você faz a mulher ser assim, pô. Você também... E você batalhou a vida inteira para isso, para ser assim também, não é?
Não. Como assim? Você, olha a sua trajetória, pelo que você contou até agora. Você batalhou o tempo inteiro para ser assim. Não foi? Para ser essa mulher, decidida, essa mulher profissional, extremamente profissional, não foi? Tá, entendi o que você quis dizer. É porque isso para mim, essa parte é muito fácil. Essa Qual? parte de mostrar para uma mulher que já tem o fundamental, que é um propósito, que ela é boa no que ela faz, porque isso é tão óbvio. Uma mulher que está conectada com o feminino e com Deus, é impossível ela não ser muito boa no que ela faz, porque está dentro do contexto. Eu só mostro, é muito fácil. Então não me chama tanta atenção. Dá depoimentos incríveis, né? Porque elas são muito mais vibrantes, muito mais amorosas, muito mais simpáticas, muito mais. Ah, Dani, então, é isso que eu estou te perguntando. Tem alguma coisa que você tenha visto, assim, um resultado que tenha te chamado muita atenção? A mulher chegou meio com autoestima baixa, sem saber muito bem, e saiu de lá uma outra coisa. É isso alguma experiência dessas que tem acontecido com você? Então. Autoestima. Essa mulher é a única que não está com autoestima baixa. Essa mulher essa é a que está com a autoestima melhor. Essa mulher que é feminina, que só não acredita no potencial. O que eu vejo é porque geralmente elas me contratam algumas vezes por ano. O que eu vejo é como a postura muda, como ela muda de local de trabalho, ela muda a forma que atende, ela muda. Realmente ela se equilibra nessa energia, né? De entender que é justo que uma pessoa que faz bem feito o seu trabalho seja bem paga por isso. Exatamente. Então, mas é porque essas histórias não me chamam tanta atenção nesse sentido, pelo meu trabalho. Essas mulheres, elas são incríveis para mim porque elas me ensinam a ser mais femininas. É o carinho que ela me pagou bem para fazer aquele trabalho. Ela faz um depoimento que eu não pedi. Ela indica um monte de amiga que eu não pedi. Ela me contrata de novo e não questiona que meu valor há 6 meses atrás era metade. Ela, ok, é justo. Ela entende? Então eu aprendo muito mais com elas do que elas comigo. Mas olha aí, você se descreveu como uma dessas mulheres também. Edu, hoje eu estou aprendendo. Não, mas já chegou, né? Pô, como é que está a sua agenda hoje? Não, mas aí no caso tá melhor. Mas não estou falando de excesso de trabalho. Não, a gente está falando de qualidade de trabalho. Sim. A gente está falando pelo que você colocou até agora, uma profissional que deixou de lado a ideia de ganhar dinheiro para a ideia de se realizar. E ser bem paga para isso. Ok, foi o que você acabou de dizer. É Sim. você. Obrigada. Mas não é isso tudo. Porque você chegou numa posição. E aí a gente chega onde eu quero chegar. Você chegou numa posição que você começou a se transformar numa referência. Sim. É isso? Para passar a imagem, para descobrir imagens, para tirar fotos de mulheres, especificamente de mulheres, que querem, que precisam aparecer, que querem aparecer como profissionais, como pessoas que dão conta do recado, como pessoas referências também nas suas áreas profissionais, não é isso? Sim. Eu te falei da primeira mulher. Isso. Agora eu acho que você vai entender um pouquinho mais sobre mim. Porque você está vendo uma versão atualizada. Tudo bem. Vamos lá. A segunda mulher, que é o extremo oposto, ela queria se virar sozinha, ela queria mostrar que era forte. Aí tem vários motivos, né, que levam a isso. Ela queria... ela tinha, por algum motivo, as metas dela. E isso fez com que ela crescesse profissionalmente e perdesse o feminino. Então, é a mulher com muita energia yang, né? A mulher com muita energia masculina. E é uma mulher muito competente, muito capaz. Nós somos muito fortes, muito resilientes. Então, o que a gente coloca nossa energia e nossa determinação, a gente faz acontecer. É a mesma energia que a mulher tem como mãe, só que aí ela concentra na carreira, entende? Então, a gente chega onde a gente quer chegar. E, às vezes, até é uma mulher bonita, mas é uma mulher montada. É tipo um personagem, sabe? Ela não vive aquela feminilidade. E principalmente, eu não estou falando de aparência. Quando a gente estuda um pouco mais a fundo o que é o feminino, tem muito mais a ver com a bondade interna
E o acolhimento interno que transborda na aparência, no autocuidado também, mas que tem muito mais a ver com a beleza interna do que com a prova disso, que é o exterior, né? A impressão que você me dá falando assim é que você estuda muito e que você tem conceitos muito... que precisam de muito estudo para isso. Não é só apertar o botão da máquina fotográfica. Como é que você consegue fazer com que as suas modelos, as pessoas que te contratam, tenham tudo isso numa foto, num momento, num instante? Como é que você consegue fazer isso? Porque, assim, você está colocando um monte de conceitos aqui. Você colocou o conceito de yin e yang, você colocou conceito de energia, conceito de um monte de coisa diferente. Mas como é que você consegue... E você usa tudo isso na fotografia. E como é que você faz acontecer? Você falou que eu estava me especializando, me destacando alguma coisa como agora, como fotografia de empreendedoras, né? Isso. Isso... Na verdade, eu já era a referência, você usa a palavra. Referência. Eu já era referência no mercado de casamentos. E como eu te falei, eu tinha um propósito de fazer muito bem feito, que as pessoas se sentissem muito bem e ganhassem muito dinheiro com isso. Uhum. Não estou dizendo que era racional esse propósito. Hoje, olhando para trás, que eu entendo que era isso. Para mim, é porque eu amava estar ali naquele momento, mas não amava nada. Ninguém ama trabalhar todo final de semana. Não existe isso. Não existe isso. Ninguém ama trabalhar todo final de semana. Não está nunca nos eventos da família, nunca nos eventos dos amigos. Ninguém ama mas a isso. gente está vendo agora que se tiver o bolso cheio, pode até chegar perto do amor, não pode não? Não. Se encher o seu bolso, trabalhar no final de semana? Não. Não? Não. Agora você vê isso. Sim. Mas antes você não via. Não. Edu, um pacote médio de fotografia de casamento é em torno de 9, alguns chegam a 15, 16 mil no meu trabalho anteriormente. O meu pacote médio na fotografia de empreendedoras é R$ 1.500. Então, não é sobre dinheiro. Uhum. A gente estava falando da segunda mulher. Isso. Então, essa mulher... Aí eu te perguntei como é que você faz para transformar tudo isso em um momento, na foto. Como é que você lida com os seus clientes para transformar isso num momento, pelos conceitos todos que você me passou. Conexão. Mas aí como é que você faz lá? Fica assim, fica assado. Toma um cafezinho primeiro para ficar mais tranquilo. Toma um espumante para dar uma relaxada. O que você faz? Como é que você lida com elas? Primeiro, tudo na minha comunicação repete, e isso é uma técnica, é um conceito que só a terceira mulher sabe. Repetição, o quanto isso é importante. Posicionamento. Então, a gente, eu e a Marcele, demos umas 4, 5 entrevistas aí nesse último ano, e esse conceito foi sendo construído. Mas se você olhar lá do primeiro, ele já tinha esse embasamento que foi sendo aprimorado. Então, a repetição do que você quer e o posicionamento do que você quer. Só que isso você só consegue quando é além do dinheiro. Você só consegue ser fiel a isso quando é além do dinheiro, porque eu vejo assim opções, né? Eu estou tentando passar a empresa de casamentos para minha equipe e continuo cumprindo os contratos antigos e estou passando as responsabilidades para eles aos poucos, né? Porque é muita gente e tal. Então, eu quero me desligar com o tempo, mas tenho que passar isso aos poucos para eles e para não deixar meus clientes na mão também. Mas eu estou recusando muitos trabalhos que não está conectado com o meu propósito. E você só consegue fazer isso quando você sabe o que você quer e por que você quer. E quando isso é maior do que bem material. O que você quer? Eita. Eu quero me transformar, porque eu estou bem no começo desse processo. Eu quero me transformar numa mulher merecedora de ter uma família incrível, de ser a rainha de um lar, assim, é isso que eu quero. Por que você quer? Porque
eu entendi que o trabalho é ferramenta, ele não é O fim? É. E a terceira mulher? Tá, deixa eu concluir a segunda. Tá bom. Essa mulher que geralmente não está acostumada a se ver bem arrumada e leve, e relaxada, que aí eu já uso as técnicas do teatro, né? Uhum. E se vê espontânea numa foto que ela tá linda, e se vê, e isso é a mulher que já é profissional também, que não precisa de se mostrar super profissional. Ela quer se ver mulher e profissional, sabe? Porque a maioria dos ensaios, quando fala ensaio feminino, tem uma coisa de sensualizar, sabe? Tem uma pegada de querer continuar bebendo dessa fonte de sexualizar a mulher, sabe? E essa mulher empreendedora, ela não pode se mostrar com pouca roupa. Depende do que ela vende também, né? Mas as mulheres que eu trabalho, geralmente, corretora, médica, elas não podem se mostrar de uma maneira íntima num perfil que é comercial, que é de trabalho, no Instagram que é de trabalho, profissional. Entendi. Então, como a maioria dos fotógrafos vão para esse lado, quando ela se vê numa foto que ela tem orgulho de mostrar para a família, que ela tem orgulho de mostrar que tudo bem se um paciente dela vê, e que ela se sente linda, e que ela tá bem arrumada, que ela não tá na praia relaxando de biquíni. Entende? Então eu consigo trazer essa leveza dos poucos momentos, que geralmente essa mulher não tem muitos, mas dos poucos momentos que ela tem de relaxar, de sentir leve, mas arrumada, e, sabe? Com técnica, sem ruídos, então sem excesso de informação, para que o objetivo dela seja alcançado. E antes de todos os ensaios, a gente tem uma reunião de criação de roteiro. Então, preciso saber o que ela vende, o que ela quer com o ensaio. Isso para ela, né? Para mim, você já sabe que é o objetivo, que é isso que eu tô falando. Uhum. Mas eu preciso saber que momento que ela tá da vida. Por exemplo, ela pode precisar da foto para um outdoor, para o site, para as redes sociais. Ela pode... E eu dou uma olhada no Instagram delas também. Porque uma das técnicas de engajamento no Instagram é você sair do comum, né? Então, se aquela mulher é muito séria e ela tá o tempo todo falando de trabalho, então um vestido voando num parque é o que vai fazer todo mundo prestar atenção. Gente que gosta dela, mas que já tá meio enjoada do conteúdo, é o que vai fazer essa pessoa... Olha que fulana como ela tá, que energia legal, sabe? Então, realmente, assim, não tem a fórmula pronta, né? Cada pessoa vai ter um contexto ali que vai ficar legal. E aí, quando essa mulher se vê no celular dela, no WhatsApp dela, no Instagram dela, quando ela se vê daquele jeito, com aquela energia, com aquela feminilidade, com aquela leveza, e ela já é uma boa profissional, isso transforma muito. Isso é o que mais parece comigo, né? Uhum. Isso conecta com o interior. Por quê? Um momento de autocuidado da mulher, que ela está cuidando ali da aparência, da beleza, está cuidando de dentro, né? Às vezes é da casa também, às vezes é dos filhos. Nesse momento, ela recebe, acho que é a ocitocina. Pode ser. Não, a ocitocina é um hormônio que é relacionado diretamente com a maternidade da mulher. Sim, principalmente. Mas... Endorfina? Não, é ocitocina mesmo. Você confirmou, porque realmente na hora da gestação, de dar mamar, são os momentos principais. Mas você se abraçar, isso já gera, é uma conexão. São momentos de conexão. Uhum. Abraçar um amigo, o carinho do relacionamento, tudo isso traz essa conexão. E a mulher, ela é receptáculo do divino, né? Então a gente vem com essa sensibilidade, instinto, aí... Errei tudo aqui de novo. Você é chato, hein, cara? Então, ela vem com essa capacidade de entender e trazer... a gente começou falando sobre as inspirações que os artistas fazem, né? Ela tem isso aberto, só que como ela está num momento de autocuidado, cuidando da família, cuidando dos filhos, a fonte é boa. Vem do alto, é uma energia boa, sabe? Ela não precisa protestar nada, ela só precisa ser um bom exemplo
de uma pessoa incrível, amável. É a incrível mulher comum, né? A incrível pessoa comum, a incrível família comum. Então, é uma inspiração incrível que talvez não gere os holofotes, mas muda mesmo o mundo, sabe? Você já percebeu que isso tudo é tudo completamente na contramão do que a gente vê hoje? Sim. Em redes sociais, porque hoje é a exploração máxima da sexualidade. Sim. Você tem consciência disso, que você está indo na contramão disso tudo? Tenho. É racional? É intencional isso? Não. Não tem nada intencional nessa fase agora. Nada, nada, nada. Tá tudo nas mãos de Deus. Tudo que está acontecendo tá muito maior que eu. E, assim, é uma forma de gratidão a muitos livramentos que Ele já me deu, a muito amor para me ensinar as coisas, a toda a estrutura familiar que Ele me deu, a ter realizado todos os meus sonhos de menina. Eu realizei todos os meus sonhos de menina. Agora eu sou uma mulher e sonho coisas diferentes. Apesar que tem meninas que sonham em ter família, em ser mães desde criança, né? Não foi o meu caso. Mas eu tenho muitos motivos para ser grata. Então, o que eu faço hoje é tudo para Deus, sabe? Mesmo não sendo uma pessoa tão religiosa. Vamos lá. Estamos na segunda ainda ou vamos para a terceira agora? Concluímos a segunda. Então, ela se vê linda e ela se conecta com o feminino. Seja no autocuidado, na conexão com o filho, com a casa. A limpeza é uma coisa que te conecta, você acredita? É mesmo? A faxina? Sim, você acredita? Porque Todo é o dia seu eu tô mundo conectado interno. lá em casa, então. É o seu mundo interno. Antes eu pensava assim, na época, né? Cada ensaio que eu faço na época eram uns R$500, 550. Uma faxina boa, R$180. Eu não vou faxinar na minha casa. Eu vou ficar 3 dias fascinando, porque elas que têm experiência são muito melhores que eu. Muito melhores, sem a menor sombra de dúvida. Hoje eu entendo o quanto isso organiza os pensamentos, organiza tudo. Hoje eu entendo o quanto isso é importante. Não que na limpeza pesada não contrate ajuda, mas hoje eu entendo que é uma forma de autocuidado, cuidar da minha casa. E eu faço com amor, eu faço com gratidão. E eu aprendi com essas mulheres femininas, entendeu? Como é uma troca. Entendi. E é muito mais que dinheiro. E a terceira. Vamos lá. A terceira é a mulher que já é feminina, muito bem sucedida em tudo. Família, formação, profissão, carreira, beleza. Geralmente chama os maridos apaixonadíssimos e empresas gigantescas e que não tem tempo de fazer de trabalhar o marketing pessoal de uma maneira técnica, né? De uma maneira sem ruído, objetiva. E às vezes ela vende um produto que tem nova coleção toda hora e as pessoas se conectam com pessoas. Então, se ela colocar uma modelo usando os produtos dela ou falando dos serviços dela, tem um impacto baixíssimo. Por melhor que seja a modelo mais linda, mais a ver com a marca. Agora, se ela usar, aí muda o engajamento, aí muda tudo. Porque a pessoa não está comprando por causa da marca, está comprando porque é ela que está usando. Então, que essa mulher já é influente, né? Só que ela não tem tempo para todo dia se produzir, tirar uma foto com o look do dia, sabe? Então, essa mulher, geralmente, eu faço ensaio a cada 2 meses, às vezes 1 vez por mês. É um ensaio mais frequente. E aí eu exploro as bichinhas. Porque o que eu pego de dica, eu passo o ensaio inteiro perguntando. É uma mentoria. Como é que você dá conta? Como é que você faz? Como é que é isso? Elas, sério, é muito engraçado. Elas geralmente, porque geralmente é locação, né? Mansão, hotel, escritório. Elas pedem alguma coisa para comer, levam uma bebida. Tá, vamos conversar. Elas já sabem. Aí conversa. É maravilhoso. E me dão dica de tudo. Eu aprendo tudo com elas. E entrego essa praticidade de receber um link com as fotos, com todo o material que ela precisa. Para ela ir só aproveitando, já está disponível. Ela já não tem tempo, né? Porque... Você tem quantos clientes hoje? Nossa. Não tem como te falar. Não tem como. 100 clientes mais? Olha, eu tô com a agenda fechada até abril.
Agenda fechada até abril, isso significa... porque inclusive, para a gente bater esse papo aqui foi difícil pra caramba. A Marcele teve que rebolar ali pra gente, pra te encaixar. Porque segunda a sexta tudo tomado? Final de semana também? Por enquanto, sim. Até abril? Sim. Todo dia? Carnaval você vai passar fotografando? Carnaval não vamos ter carnaval esse ano, né? Mas... Tem uns 3 dias da semana, né? Não dos dias certinho. Tem uns 3 dias que eu vou trabalhar e os outros dias eu provavelmente vou editar. Mas é porque eu quero finalizar a empresa que faz tudo da melhor maneira possível. E com a pandemia, eu tive 2 editores, um de vídeo e um de foto, que saíram. Então, acumulou o trabalho, né? A gente sabe como é que é isso. E aí eu preciso colocar em dia para finalizar certo, porque a maioria das mulheres vieram deles. Então, eu precisei, né? Uhum. Então, eu preciso finalizar da melhor maneira possível. Então, por enquanto, eu tô com a agenda cheia, mas a minha intenção é trabalhar, mesmo que para as mulheres, no máximo 3 vezes por semana, no máximo 1 ensaio por dia. Essa é a minha intenção. Para isso, eu trabalho o auto ticket. Trabalho o quê? Desculpa? O auto ticket. O que é o auto ticket? Quando um profissional começa no mercado, a maioria faz um estudo técnico dos custos, um levantamento dos custos. Uhum. Isso é uma pessoa bem preparada, né? Faz um levantamento dos custos, tira ali... eu quero ganhar, sei lá, 10 mil por mês, então eu tenho que fazer X por dia. Então, separa ali o custo, mais o que ele quer de lucro, né? Se paga ali e tal. E chega qual nesse valor. Quantidade que ele vai ter que trabalhar cada mês. E chega nesse valor e... Quando está começando, às vezes dando desconto, dando brinde e tal. Eu não fiz nem isso, né? Eu pensei, eu tenho que comprar a máquina e eu tenho que pagar a máquina. Só. E, enfim. O auto ticket, ele fala do qual padrão de vida que você quer. E por que você quer. Então... Nessa ideia, quanto mais a agenda está cheia, mais você aumenta. Ponto. Infinitamente. Uhum. Hoje o meu menor pacote, que é de 10 fotos, está R$ 995. O menor pacote. E o que eu mais fecho é o de 1.500, que tá com 30 fotos, alguma coisa assim. Uhum. E graças a Deus a agenda está cheia. Graças a Deus, é isso aí. Suas clientes, você só atende mulheres? Contratos novos, sim. Você tem contratos antigos de homens também? Não, homem sozinho não. Eu tenho alguns casamentos, tá. Alguma coisa de gestante ainda para fazer. Uhum. E se a pessoa for minha amiga e pedir com carinho, aí eu faço. Mas geralmente é de presente. Mas cobra, né? Não, geralmente é de presente. Você faz de presente? Faço. Faço porque eu não tenho que estar atualizada naquilo. Uhum. Entendeu? Quando eu pesquiso quando eu vou fotografar uma profissão nova, eu pesquiso tudo daquela profissão. Eu pesquiso o Instagram da pessoa, eu tento entender, eu faço um questionamento enorme. Por isso que eu preciso de um ensaio só por dia. Porque eu tenho que estar com aquelas ideias bem organizadas, sabe? Sei. Elas pulam degraus muito rápido. É impressionante se você olhar a pessoa que fez um ensaio hoje e a pessoa que vai fazer um ensaio daqui a 3, 4, 6 meses é outra pessoa. A mesma pessoa? Sim. O que muda? A maneira que ela se vê. Aí cada uma precisa de uma coisa diferente. Então acaba sendo o seu trabalho vai além de você fazer de ser um instrumento técnico, né? Acaba mudando a pessoa também. Sim, com certeza. E elas me mudam. Você falou que de todo mundo você tira um pouco, né? Sim. Oi? Uma terapia. É isso aí. Em grupo. É isso aí. De mulheres incríveis. Aham. Bem selecionadas. Então, você tem a agenda cheia até abril. Tem. Todo dia você vai fazer foto. E o seu trabalho está crescendo muito. A gente estava conversando que você estava desejando lá 50 mil seguidores no Instagram. Sim. Você já passou desse número, né? Já passou bem desse número e nem teve tempo para ver direito porque você estava trabalhando, né? Não. Onde é que você quer chegar? Eu queria devolver de alguma forma. Como eu vou em várias igrejas, mas não vou em uma específica. Aí a questão de dízimo e tal, eu queria devolver de alguma forma. Eu já
participo de algumas ações sociais, mas sempre para ajudar os amigos, nunca muito na frente, nem divulgo muito, porque eu queria alguma coisa que fosse um pouco mais profunda para mim, né? Aham. E aí, quando eu fiz o anúncio sobre chegando nos 50K, foi em novembro, eu fiz pensando em criar um dia por mês de mini sessões, que são o quê? Aquele lugar pronto ali, aquele cenário pronto. Lá na loja de foto do Isso. shopping, né? E aí, para aquela mulher que quer muito fotografar comigo, 50% de desconto só para aquele dia, uma vez por mês. E aí poder ajudar, de certa forma. Eu ainda quero fazer isso, eu só preciso de tempo mesmo para organizar. Acho que uns 6 ensaios por mês só, sabe? Mas, assim, de dar oportunidade também, né, para pessoas que acham importante estar com essa energia, estar com essa conexão. E aí, aonde você quer chegar? Isso era em novembro, porque muda muito rápido. Mas hoje eu juntei alguns projetos que eu participei. Por exemplo, uns amigos me chamaram para fazer uma ação num asilo há um tempo atrás. Eu acho que eu não postei nada a respeito. A gente foi no Dia da Mulher, fez cabelo e maquiagem delas. Ele era um cabeleireiro, um maquiador. Eu fiz as fotos. Fui na loja que imprimia para mim na época, eles imprimiram de graça, então ninguém gastou nada, só o tempo ali, um diazinho, e a gente entregou 2 cópias para cada uma, então para ela e para a família e tal. E elas ficaram muito felizes, o lugar ficou muito agradecido, até me indicaram algumas pessoas, não lembro se cheguei a fechar, mas teve assim um giro assim legal. E aquilo me fez muito bem, eu queria continuar fazendo, mas não sabia como exatamente, sabe? Nessa fase de pandemia, a gente teve algumas coisas de doação de comida e tal. Só que eu queria alguma coisa que tivesse mais conectada com o meu propósito. E eu tenho um planejamento que é conhecer um pouco mais as histórias das comerciantes mais antigas, as empreendedoras, do bairro onde eu passei a minha infância, né? Que é Feu Rosa, um bairro enorme, cheio de mulheres incríveis, fortes e capazes. E eu quero conhecer um pouco mais da história delas para fazer um ensaio, né? Dentro do conceito ali, talvez no Dia de Beleza também, eu ainda estou organizando, mas já tem vários parceiros querendo participar. Legal. E eu quero fazer uma exposição de arte para o bairro, com os quadros delas, a legenda contando um pouco do propósito delas, do porquê que elas são resilientes. E quero organizar uma palestra no bairro, para cada uma levar várias mulheres e elas poderem palestrar sobre o que fizeram que aquele momento chegasse. Então, eu tenho amigas assim, palestrantes profissionais incríveis também, então eu quero nessa palestra falar sobre o que é beleza nos olhos de Deus através de uma mulher. Peraí. É porque, na verdade, o que eu quero mesmo é a mulher de Provérbios, mas, resumindo, como... O que é uma mulher de Provérbios? Ela é bem-sucedida e, mesmo assim, é a última a dormir, é a primeira a acordar. Ela está servindo o tempo inteiro. Ela tem tudo de melhor. E ela é caridosa, bondosa, generosa e passiva, acolhedora. Pacífica? Não passiva. Acho que significam coisas parecidas, mas pode ser pacífica. É porque passiva é aquela que recebe tudo. Passiva é aquela que não age. Mas isso é feminino. É como uma pedra no oceano. Por exemplo, se a pedra atingir e for tacada no oceano, ele não joga de volta. Ele recebe e acolhe. E essa é a maior dificuldade para mim do feminino. Por quê? Porque eu sou reativa. Eu sou de muita ação. Então,
você acolher acolher o que não é agradável e não reagir é a missão que Deus dá para a mulher, que na minha opinião é mais difícil. Mas você não acha que a mulher tem que reagir? Em muitas vezes? De uma maneira diferente, com sabedoria. Todo mundo tem que reagir com sabedoria, né? Mas em determinadas situações a gente precisa reagir de alguma forma. Uhum. Se é no caso de uma agressão, por exemplo, não digo agredir de volta, mas proteger, procurar justiça, né? Procurar uma medida que vá protegê-la de alguma forma. Essa é uma forma de reação também. Não? Olha, eu entendi o que você está falando, Uhum. mas eu não sei na mulher que casa e religiosamente não consegue se separar, né? Que tem uma questão assim, porque eu não vivi isso, então eu não posso falar sobre isso e não estudei sobre isso, mas eu acho que ela não deveria estar com esse homem, entende? Mas acho que se separar é uma forma de reagir também, não? eu acho que a gente recebe. Eu posso estar sendo bem ignorante, porque realmente eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas eu acho que a gente percebe quando existe um clima de agressividade no ar. É embora antes. Entende? Não, tudo bem, eu entendo. É não se conectar com isso, entende? Eu entendo. Você, por que você tem essa proximidade tão grande com esse que você acha que é o ideal feminino? Por que você está tão conectada com isso? Porque eu cheguei no fundo do poço. O que significa isso? O que foi esse fundo do poço? É atingir o que você quer e ver que aquilo não preenche. É perceber que os sonhos que você achava que eram seus foram implantados. Você passou isso num relacionamento? Na vida. Porque quando uma mulher... Eu não queria ser mãe. Até uns 2 anos atrás eu não queria ser mãe. Quando uma mulher tá tão vazia a ponto de não querer o maior dom que Deus deu para ela tá sofrendo muito, entende? Só que nem sempre a gente vê, né? Às vezes demora. Às vezes leva a vida inteira. Ou ela fica no morno o tempo todo. Uhum. Porque, assim, o poder, a realização profissional, ela não é o principal na vida de uma mulher que está conectada, sabe? A menos que ela enxergue... Uma amiga falou isso. Eu recebi um convite bem assustador recentemente. Qual foi o convite? Conta. Não posso. Não? Não, foi tão assustador assim? Foi muito grande, um desafio muito grande. Foi um convite profissional? Você vai fazer um trabalho assim e você vai ganhar tantos milhões, é isso? É. E eu falei com uma amiga que, na verdade, assim, é uma pessoa que eu conheço pela internet. Eu comprei um curso dela e não estava conseguindo colocar em prática porque eu paralisei por uma semana. Eu não fiz quase nada, assim, o mínimo, porque eu fiquei paralisada com o tamanho da decisão que eu tinha que tomar. E aí eu conversei com ela, olha, que eu estava muito empolgada com o curso, eu parei. E era muito importante para mim. Então, tipo, aí eu expliquei para ela, né, do convite, falei e tal. Eu falei, amiga, mas eu tenho 33. Eu quero ser mãe, isso vai terminar, eu vou ter quase 38. Não tem condições, não tem como. E ela falou, olha, às vezes a gente tá aqui não só para nutrir um outro ser, mas para servir para gestar uma ideia. Mas eu tô pensando sobre isso ainda. Não sei se eu concordo. 38 é nova ainda para ter filho. Tem gente que tem filho com 45 hoje, fácil. Mas eu fui sedentária a maior parte da vida, querido. Não, mas... Edu, isso esqueci aí... de te falar.
Porque é relevante dentro dessa ideia. Nesse um ano, eu perdi 18 quilos. Olha aí, 18 quilos. É uma... Porque você quis perder? Porque você fez dieta? Sim, sim. Então, sim. nada é impossível. Para começar, para deixar de ser sedentário é porque fácil. eu parei de romantizar a gordura também, né? Isso também faz parte do processo de conseguir manter o foco, porque você tem que visualizar o que você quer, né? E quando você entende que você vai ter uma saúde melhor, que você se movimenta melhor, vai respirar melhor, é uma coisa óbvia. Uma questão de amor, né? Você cortar os excessos e se movimentar. Você pode sentir isso também a partir do momento que você começar uma atividade física Sim. que você goste, né? Sim. Pode se encontrar em uma atividade física. Eu tenho uma amiga, eu não sei se você conhece, a Dani Kunski. Então ela... você conhece a Dani Kunski? Sim, a gente vai fotografar também. Ah, que legal. Eu já chamei ela para vir aqui, mas ela tá me enrolando. A Dani deu entrevista lá um dia. Ah, legal, lá no S360, legal. Eu já convidei a Dani para vir aqui, a gente chegou a marcar, mas ela teve uma suspeita de Covid, não pôde vir, e depois a gente está para marcar de novo. E ela se encontrou na corrida, ela fez bariátrica, pô. Sim. A Dani conta essa história para todo mundo, que ela fez bariátrica e corre maratona hoje. Dani corre maratona, né? É impressionante. A minha personal, uma das, porque a minha equipe, né? Ela é fisiculturista e é bariátrica, a Fernanda. Incrível também. Pignaton? Ai, meu Deus. Ui. Caraca, eu esqueci o sobrenome dela. Fernanda, ela é uma loira, do olho azul. Ela é fisiculturista? Fisiculturista. Foi campeã, viajou agora para a Argentina no final do ano passado. Não sei. Acho que foi campeã sul-americana aí. Ai, amiga, me ajuda. Mas enfim, assim... Ela é maravilhosa, incrível. Para quem tem esse gás todo seu aí, com esse monte de ideias, praticar atividade física é moleza. Fernanda Pignaton? Não, né? Foi essa que eu falei. Apareceu aqui uma Fernanda Pignaton. Ah, tá. Olha aqui. Tá bom. Mas então... Desculpa, Fernanda. Onde é que você quer chegar? Então, dentro dessa ideia de devolver, de contribuir, eu quero continuar trabalhando no auto ticket cada vez mais. Em breve, eu só vou ter pacotes de 3 mil para cima. E aí eu quero trabalhar 2, 3 vezes por semana. E quero servir... Ai, não, peraí. Não é essa não, mas essa é linda também. Caraca. Como que eu vou achar? Amiga, eu acho que eu só vou achar do meu. Eu acho que eu só vou achar se eu pesquisar do meu, porque eu ainda não fiz o ensaio dela. Ela está se preparando para o campeonato. Tudo bem. Mas aí, você quer aumentar o seu ticket, quer trabalhar um pouco menos? Sim. Referência você já é? Sim. Já é referência para esse tipo de fotografia? Sim, graças a Deus. E esse grande negócio aí? Não, deixa isso para lá. Ai. Então, mas o que eu quero fazer eu vou... No bairro, né? Vou em Fio Rosa, vou encontrar 10 mulheres que tenham uma história incrível para contar, que tenham ali o que contribuir com a sua história e que queiram ser homenageadas também. Você falou a palavra empoderadas, eu acho um pouquinho masculina, assim. Acho que você acha empoderada masculina? Acho. Por quê? Porque a mulher que tá conectada é por um propósito, não é por poder, entendeu? Mas é porque a mulher feminina, o ajudar, o se doar é tão natural que ela não precisa de poder para isso, entendeu? Ela só precisa se ver como uma profissional, mas enfim. E às vezes técnica ali. Não é uma briga. Não é uma questão de poder. Você tá brigando. com o outro sexo. Isso. Não é isso. Exatamente. Dani, você é uma fotógrafa ou você é uma artista? Hoje eu sou uma artista. Há tipo 2 anos, 3 anos no máximo pra cá. E é assim que você quer ser daqui pra frente? É isso que você quer ser daqui pra frente?
eu tô bem nas mãos de Deus, assim. Porque, sério, os planos dele são tão melhores que eu não vou mais fazer aquele montão de plano. Eu tenho os meus sonhos, mas eu aceito se o dele for diferente, sabe? E aí, com esse tempo a mais, eu quero fotografar essas mulheres, quero fazer a exposição com quadros delas, quero fazer uma palestra gigantesca com um monte de outras mulheres do bairro. Imagina, a transformação que isso vai causar é muito maior. E assim, e aí quero que elas se vejam desse jeito. Vou colocar palestrantes incríveis de graça lá nessa palestra. Depois eu vou ver se eu consigo expor de repente em algum lugar e dar de presente para elas olharem, lembrarem daquilo sempre. E se Deus me dá força, se eu aceitar esse projeto, que ele vai me dar um pouco mais de... Porque isso eu já queria fazer há anos, eu só não tinha botado um prazo. Agora eu quero fazer, se Deus quiser, até o Dia das Mulheres. Quero estar com tudo pronto. Mas, se eu aceitar a outra proposta, eu pretendo fazer isso em todas as periferias da Serra, talvez da Grande Vitória. Aí vai, né, de acordo com o tamanho do auto-ticket que eu conseguir, para me dar tempo para fazer isso. Depois, eu quero reunir essas histórias, que eu já tenho várias no meu Instagram, e fazer um livro que está pronto, né? É só encadernar. Imagina a inspiração que isso vai ser, o tamanho. Aí que eu entendo um pouco da questão de gerar, né? Porque quando a gente pensa em continuidade, o filho é a decisão mais natural. O seu DNA está gritando por continuar ali, porque você não vai, né? Porque a gente, como matéria, não é para sempre aqui, né? Então, é uma questão instintiva você continuar sobrevivendo dessa forma. E um projeto desse tamanho, ele perdura, né? Então, eu acho que me dá essa sensação, essa sensação de continuidade mesmo. Então, está nas mãos de Deus. Os dois, um deles, não sei. Então, as mulheres que estão vendo a gente aí e que querem imagens, nem fotos só, imagens de altíssima qualidade, elas têm que correr, porque os seus valores vão aumentar. Sim. Com certeza vão aumentar. Sim, vão continuar aumentando. Dani, obrigado. Obrigado pela conversa. Vamos lá, pode falar. Desculpa. Não, pode falar. E o que eu ofereço vai continuar aumentando. Entendi. O que eu entrego vai continuar. Geralmente eu entrego primeiro para depois aumentar. Uhum. E vai continuar, a entrega vai continuar sendo maior. Legal, Dani. Obrigado. Mais sucesso para você. Então, se você quer fazer fotos com ela, corre, porque esses valores vão aumentar e as entregas também vão aumentar. Obrigado pela conversa. Foi um prazer. Obrigado por você falar tanto da sua vida e tanto dessas inspirações e tanto desse estudo, dessa quantidade de conteúdo que você coloca em cada foto. A gente vê a foto pronta, acha que é uma imagem só, mas a gente percebe que tem muito mais do que um clique, né? Do que apertar um botão. Sim. É aquela coisa do fotógrafo, né? Isso aí eu também faço. Com o celular, vai lá na festa, bate umas 2 fotos lá para mim, depois você me dá. Não é simples assim. Traz sua máquina. Tem churrasco. A máquina que está aqui, a gente nem falou dela, mas seu instrumento de trabalho está aqui. Obrigado, sucesso para você. Tomara que você alcance seus objetivos. Valeu. Obrigada, mãe. Valeu, beleza. Caraca.